capítulo 14. Marcos 14, nós vamos ler a partir do verso número 3. Amém? Marcos 14, a partir do verso de número 3, nós lemos assim: Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se-ia aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez? Ore por você, ore por mim. Peça para Deus falar com você. Pai, é com muito temor que nós chegamos a esse momento do culto. Eu peço, meu Pai, que, como nós oramos no início desse culto, com o irmão Erivelton, que nada venha parar o teu fluir em nós. Que tudo aquilo que o Senhor sonhou para esse momento, que venha acontecer de maneira plena, de maneira completa, meu Pai. Toda distração, todo impedimento caia por terra, seja retirado do nosso meio. Todo pensamento que nos distrai, que seja tirado, e que nós estejamos totalmente abertos para aquilo que vem do Senhor. E por isso eu peço, meu Pai, tem misericórdia de mim como pregador nesse momento. Que o Senhor me guie em tudo aquilo que precisa ser ensinado nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós temos aprendido durante esses dias da jornada Aviva que Deus está à procura de dois tipos de pessoas: intercessores e adoradores. Nós estamos sendo impactados, principalmente nos textos dessa semana, e desafiados a sermos mais intercessores, ou intercessores de verdade, porque muitos de nós estão descobrindo que na verdade nem são intercessores. E a outra coisa que nós precisamos aprender para que essas duas características que Deus procura em nós sejam encontradas, nós precisamos crescer como adoradores do Senhor, e a mensagem dessa noite é um desafio a isso. Nós vamos aprender um pouco mais sobre adoração e coisas que acontecem quando nós adoramos ao Senhor. Você foi feito como adorador. Você foi feito para adorar ao Senhor. Eu creio nisso, meus irmãos. Eu creio que todo ser humano, ele foi feito como adorador. E quando essa pessoa não tem a figura do próprio Deus em sua vida, ela não foi apresentada ao Evangelho, ela não foi criada num contexto em que Deus, o conceito de Deus é algo normal, ela não foi ensinada a respeito de direcionar sua adoração a Deus, o que acontece é que todo ser humano é um adorador, e ele vai apontar essa adoração em alguma direção.
A gente falava sobre isso na roda de leituras, né? Pela manhã, o cara está lá no meio do mato, olha para o sol, eu vou adorar o sol, eu vou adorar um peixe, e adora alguma coisa. Mas pastor, e os ateus? São adoradores. Às vezes adora o gato que está dentro de casa. Eu sei, eu vejo. Às vezes adora um cachorro, às vezes adora principalmente a si mesmo. A sua devoção, a sua honra, tudo aquilo que deveria ser direcionado para Deus, está direcionado para si. Ou para muitas pessoas que professam Deus com os seus lábios, muitas vezes adoram ao dinheiro, às riquezas, porque tudo aquilo que você se dedica mais do que qualquer outra coisa, você está adorando aquilo. E não tem como você servir a dois senhores, porque senão você vai se dedicar a um e desprezar o outro. Então, o motivo para existir tanta idolatria no mundo é porque nós somos adoradores. O que precisa acontecer é que a nossa adoração precisa estar voltada para o lugar certo. E às vezes, meus irmãos, nós estamos dentro de um contexto de igreja em que a gente fala muito de adoração e a gente canta muito, mas às vezes a gente não entra em adoração. Eu cresci num contexto religioso muito gostoso, muito saudável, a igreja ali dos anos 80, parte, aliás, os anos 90 todo, né, e parte dos anos 80, eu nasci em 81, então eu peguei boa parte do que se cantava, do que se produzia, a época que se cantava muito o hino de 200 anos atrás, quando começaram a surgir ali, eu peguei o auge do Vencedores por Cristo, não é? Então eu cresci num ambiente de adoração. Eu não posso falar pelos outros dessa época, mas vou falar por mim. Eu demorei muitos anos para adorar a Deus para valer. Porque muitas vezes a gente cantava sobre Ele, mas não cantava para Ele. Às vezes a gente cantava ensinamentos bíblicos tremendo, mas não era um ato de honra e devoção direcionado puramente ao Senhor. Não era uma adoração apaixonada como eu aprendi depois, no decorrer da minha vida. Irmãos, existe algo por trás daquilo que a gente canta, mais importante até do que a letra que nós estamos cantando. Eu sou chato com relação à letra, eu pego no pé, eu corto música do ministério de louvor, mas entenda, existe algo que está além. A Bíblia fala de muitas expressões de adoração ao Senhor. Existem pessoas que adoraram ao Senhor entregando sacrifício a Ele, matando animais a eles, isso antes da lei ser estabelecida, apresentando a Ele parte daquilo que produziu, apresentando dízimo, apresentando oferta, tudo em gesto de adoração. Pessoas que adoraram ao Senhor na Bíblia, e nós somos ensinados a isso, com gritos, com barulho, com brados de júbilo, fazendo uma barulheira danada, como expressão de adoração ao Senhor. A Bíblia fala da dança como expressão de adoração ao Senhor, e finalmente a Bíblia fala a respeito de canções como expressão de adoração ao Senhor. E aqui no caso do texto de hoje, a mulher pegou um vidro caríssimo, vidro não, né? É feito de pedra, um alabastro caríssimo, quebrou e ungiu a cabeça de Jesus. E no texto complementar a esse, ungiu também os pés. Que coisa doida. Lambrecou Jesus todinho de perfume. E foi uma expressão de louvor. O que tem em comum todas essas coisas? O que todas essas expressões têm em comum? Tudo isso, meus irmãos, carrega algo por trás que nós precisamos aprender a carregar. Uma essência de alguém que está ali se derramando na presença do Senhor. Numa mistura de honra com respeito, com admiração, com temor, com elogio, com tudo junto, sabe? Que quem é adorador de verdade já experimentou, sabe do que eu estou falando. Irmãos, tem dia que eu quero me chegar na presença de Deus e eu não quero pedir nada mesmo, igual a gente canta, sabe? Eu tenho um monte de problema para resolver, eu tenho um monte de coisa, mas eu não quero entrar em batalha de intercessão naquele momento. O que eu quero é simplesmente chegar diante dEle e começar a ter um tipo de relacionamento, de entrega, de rendição, de honra, de homenagem, de adoração. Às vezes eu pego e começo a tanger um instrumento, ou eu canto para ele, ou invento uma música que eu nunca cantei antes e me arrependo depois de não ter gravado, porque nunca mais eu vou ouvir. Por trás da nossa expressão existe algo.
algo que Deus se agrada quando é feito de verdade, algo que Ele está procurando em nós, Ele está procurando em você. Ele está olhando para a terra agora, vendo quem é que o busca. E nós temos algo para aprender com essa mulher. Irmãos, isso é contado em Mateus, em Marcos e em João. Então eu vou falando algumas coisas que de repente não está nesse texto, mas está no complementar a ele. Eu não acredito que essa história seja a mesma da pecadora que ungiu os pés de Jesus, que é contada em Lucas. Eu acredito que são duas histórias diferentes. Eu não vou entrar aqui nos detalhes da história, mas para você que de repente vai se lembrar da outra história, eu acredito que mais de uma mulher fez isso. Porque as situações são muito diferentes, e os detalhes são bem diferentes, e o local, enfim, isso aqui aconteceu, é muito curioso esse detalhe, um pouquinho antes da Páscoa, lembre-se disso. João vai dizer que Jesus foi para a cidade de Betânia, onde esse fato aconteceu, 6 dias antes da Páscoa. Mas, se não me engano, é Mateus que vai dizer, vai dar a entender que foi com menos de 2 dias para a Páscoa que o fato em si aconteceu. Então foi assim, às vésperas da Páscoa, onde ele seria crucificado. E quem são as pessoas que estão ali? Ele está na casa de um cara chamado Simão, para um jantar, que tinha sido um leproso. E ali nessa casa está Marta e Maria, aquelas mesmas que são irmãs de Lázaro. Aquela Marta que estava antes ocupada, distraída com muitas coisas, e aquela Maria que estava sempre aos pés de Jesus, escolhendo a melhor parte. E eu estou, como é que fala? Eu estou aprendendo Libras. Eu aprendi que o M aqui no pescoço 2 vezes, que é o sinal de ocupado aqui, né? É Marta, e aqui é Maria. Então a mulher que ungiu os pés de Jesus é a Maria. Aquela Maria, uma mulher que realmente já vinha demonstrando essa admiração, essa adoração realmente por Jesus. E o que tinha acabado de acontecer, meus irmãos? Jesus tinha ressuscitado o irmão dela. E toda vez que Jesus faz algo maravilhoso na vida da gente, a gente explode em adoração mesmo. Eu sou assim, você é assim, a gente quer realmente se render aos pés dele, a gente quer agradecer, e tem que ser desse jeito mesmo. E o que acontece é que essa mulher tem um ato de adoração que é individual. A gente tem a nossa adoração coletiva, isso desde lá do Antigo Testamento até na eternidade, depois do Apocalipse, a gente tem a adoração coletiva, todo mundo cantando a uma só voz, mas tem coisa que é você e Deus. Tem coisa que é você se derramando por completo na presença dele, e é como se o resto do mundo não existisse. E essa mulher tem esse momento. Ela pega a coisa mais cara que ela tem, que é esse vaso de alabastro, e leva até Jesus. E Mateus e Marcos vai dizer que ela quebra e joga na cabeça. E João vai complementar dizendo que unge os pés. E meus irmãos, eles estavam reclinados à mesa. É um contexto um pouco diferente da gente, que se senta à mesa para comer. O povo ali tinha 2 costumes. O pessoal de tendência romana deitava tipo num divãzinho, a mesa era tudo dessa altura. E em Israel o costume era tapete no chão mesmo, e o pessoal deitado assim, reclinado sobre o braço, comendo. E essa mulher chega e começa a fazer isso. E meus irmãos, o que ela faz causa um escândalo, porque muitas vezes no nosso gesto, no nosso ato de adoração, aquilo que a gente está vivendo com Deus é tão especial, mas é tão único que não faz muito sentido para quem está vendo. E tinha gente ali, um cara principalmente chamado Judas, que era ladrão, que ele está de olho no valor daquilo que está sendo feito. Às vezes você traz a sua oferta para a igreja, e oferta aqui ao Senhor, e o pessoal do mundo fica escandalizado. Espalham que pastor é ladrão, que igreja é ladrão, não sei o que, não sabe nada do que acontece dentro de uma igreja, nunca botaram um pé dentro de uma igreja, fica sabendo de história por aí, não é? Mas na verdade o problema deles é com dinheiro, é porque eles jamais abririam mão do dinheiro que a gente abre para investir em missões, por exemplo, para investir no trabalho da igreja local, para manter um ministério. Então, quem tem o olhar de usura, tem esse tipo de comportamento, e ali tinha pessoas assim, principalmente um chamado Judas, que leva um corte de Jesus nesse momento. E em João fica claro que ele sai dali e ele vai direto combinar o preço para atrair Jesus. Ele fica extremamente magoado com aquilo que acontece, com o corte que Jesus dá.
Porque Jesus vira e fala assim, deixa ela, quer ajudar os pobres vocês sempre têm com vocês. O resto da vida de vocês vão poder ajudar os pobres, mas eu não. E essa mulher, ela fez uma coisa boa para mim. E aí ele fala uma coisa que eu não sei se você já percebeu no texto. Jesus explica aquele ato esquisito daquela mulher. E eu ouso dizer que ele explica inclusive para ela. Você vai entender por quê. Ele vira e fala assim, ela fez uma coisa boa para mim, ela está aqui me ungindo, me preparando para a minha sepultura. Jesus estava falando que ele ia ser morto. E Jesus vinha falando isso e os discípulos não estavam aceitando nem entendendo. E meus irmãos, do momento em que ele levou um banho de perfume mesmo, porque ela despejou, dá a ideia de que derramou tudo ali nele. Sabe, imagina aquele óleo com essa substância que o texto diz que impregnou toda a casa, escorrendo o corpo afora. E unge os pés de Jesus. Vou dar um detalhe curioso, pode ser que tenha a ver, pode ser que não tenha. Logo depois tem o culto da Páscoa. Jesus lavou os próprios pés, botou alguém para lavar, nem deixou. Não estou falando que ele não tomou banho não, tá gente? Mas é provável que mesmo que ele tenha tomado, aquele cheiro tenha continuado nele durante toda a crucificação. E ali foi primeira preparação dele para o seu sepulcro. Da onde essa mulher tirou isso? Esse é o ponto que eu queria chegar nessa mensagem. Porque assim, talvez você pense comigo, não é? Essa mulher profetizou isso nesse momento. Ou essa mulher foi aquela que entendeu algo que ele já estava falando bastante. Irmãos, as duas possibilidades para mim são muito válidas, mas eu estou muito mais inclinado a entender que ela foi movida profeticamente. Eu vou explicar para vocês por quê. Nenhum dos discípulos estava realmente botando fé naquilo que Jesus estava dizendo. Eles se assustavam quando Jesus falava que ia morrer, a ponto de Pedro mesmo virar e falar, não vai acontecer isso com o Senhor não. Faltou pouco dizer, bate na madeira aí Jesus, né? E Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Eles não estavam realmente aceitando muito bem, mas essa mulher foi a única no meio daquele tanto de homem que estava ali dia e noite com Jesus, foi a única que realmente foi movida nessa direção. Por que eu não acho que ela simplesmente entendeu isso? Não tinha como ela saber que já seria naquela semana. Irmãos, foi na semana que Jesus foi preso. Se fosse simplesmente ela pensar, deixa eu ungir aqui, né? Como é que ela ia saber que aquilo era para a sepultura, que já ia ser naquela semana? O que acontece, meus irmãos, é o ponto-chave que eu quero apresentar para vocês nessa noite. É que uma vida de adoração, alguém que realmente se entrega em adoração verdadeira, agradável a Deus. Quando você olha na Bíblia, existem várias e várias experiências que adoração e alinhamento profético caminham juntos. O que eu estou chamando de alinhamento profético? Existem muitas coisas que a gente faz na nossa vida que estão desalinhados com a vontade de Deus. Existem muitos esforços que são gastos nas nossas vidas que estão em direção contrária àquilo que Deus está fazendo. Deus está agindo aqui no mundo. Ele está direcionando as coisas nessa direção. E você, se dizendo discípulo dele, cheio de boas intenções, está nadando na direção contrária. Está em total desalinho com aquilo que é a vontade de Deus. Eu entendo, meus irmãos, que essa mulher, primeiramente, ela se moveu em adoração. Ela começou a agir na direção de adorar ao Senhor. E no momento que ela começou a fazer isso, o que aconteceu? Nisso que ela estava se movendo em adoração, ela começou a ser movida profeticamente. Como eu disse para os irmãos, é recorrente na Bíblia esse tipo de situação. Por isso, quando eu li esse texto, e Deus me mostrou, tem uma semente aqui, eu comecei a orar a respeito, me veio à mente, e no decorrer dos dias seguintes,
várias situações na Bíblia em que exatamente a mesma situação acontece. Alguém se move em adoração e começa a ser movido profeticamente. Lá em 2 Reis, eu não me lembro agora o capítulo de memória, se alguém não achar depois me fala que eu passo. Existe um episódio que é muito claro a respeito disso, quando os reis estão indo para a guerra, e aí eles ficam sem água ali no meio do deserto, e ficam na dúvida se vamos ou não vamos, e aí, se não me engano, é o rei Josafá, que pede que algum profeta, não tem um homem de Deus por aí, para a gente poder consultar o Senhor a respeito disso, e eles falam, tem o Eliseu, e mandam chamar Eliseu, e Eliseu chega, olha aquela situação assim, o cara não está com a mínima vontade de profetizar. Ele vira e fala, por que eu estou falando isso? Porque ele fala claramente, se não fosse por causa de Josafá estar aí no meio de vocês, eu não ia falar nada não, tá? Eu não ia ter respeito nenhum aí, pelo que vocês estão fazendo, mas já que ele está aí, manda chamar um tangedor. E aí ele chama um tangedor. O que é um tangedor? É um tocador, que toca cordas. E esse cara começa ali a tanger, e o texto bíblico diz para a gente o seguinte, enquanto ele estava ali tangendo, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E quando o poder de Deus vem, o que acontece? Alinhamento profético. Eliseu traz à tona aquilo que Deus está por fazer. E ele fala que sem chover, sem nada, vai aparecer água de tudo quanto é lado, e o chão vai ficar cheio de água, eles vão beber, os animais vão beber, e eles vão partir para cima dos inimigos e vão vencer a guerra. E começa tudo como, chamem um tangedor. Por isso que eu gosto às vezes de pregar com alguém adorando aqui. Não é fundo musical não, meus irmãos. Na verdade eu nem gosto, me dá sono. Mas depois que eu entendi esse papel, é terrível, né? Às vezes o pessoal tem sono ouvindo o pregador. Imagina o pregador tendo sono, vai dormir todo mundo. Mas depois que eu entendi esse papel, meus irmãos, de que adoração e revelação profética, alinhamento profético caminham juntos, eu comecei a fazer isso e eu percebi a diferença, e eu estou sentindo falta. Tá? Cláudio deixou o ministério de louvor para se dedicar ao ministério de intercessão, né? Mas eu estou sentindo falta realmente disso, porque eu sei que essas coisas caminham junto. Quer ver uma história que a gente passa batido por ela e é muito conhecida, mas que é uma situação desse tipo? Quando Ana pede a Deus um filho, lá no início do livro de 1 Samuel, e ela chega e tem aquela experiência ali diante do sacerdote Eli, o sacerdote Eli libera uma palavra de Deus dizendo que ela vai ter filho, ela tem o filho, ela volta, consagra o seu filho ao Senhor, e no início do capítulo 2 de 1 Samuel existe o cântico de Ana, e ela começa a adorar a Deus, é uma experiência linda, e de repente a adoração dela se transforma, e ela começa a falar, para elogiar a Deus, ela começa a dizer coisas que Deus faz, e o que Deus faz? Pega aquele que está sendo humilhado e exalta, era aquilo que ela estava vivendo. E o desenvolvimento da adoração dela é só falando coisas desse tipo que Deus faz. E uma vez eu li aquilo, voltei e li de novo, como é que é? Ela estava descrevendo o que ia acontecer, isso é no capítulo 2 de 1 Samuel. 1 Samuel e 2 Samuel. Porque esse negócio de pegar quem está lá embaixo e botar no meio dos poderosos e trocar os poderosos, que ela fica repetindo várias vezes, é o que acontece o tempo todo no livro. Ela começa a adorar e daqui a pouco ela está profetizando. Mas pastor, isso aí não é só sobre ela, não. Ela fala umas coisas muito específicas, meus irmãos. Ela fala de situações de guerra, que não é o que ela estava vivendo. Ela fala de rei. Ela fala de alguém, de um rei ser ungido e colocado no trono. Não tinha rei em Israel nessa época. Isso vai acontecer quando? Ali, em 1 Samuel. Ela começou a adorar, e de repente, naquele mover de adoração, o que acontece? Um alinhamento profético com a vontade de Deus. Essa semana, o pastor André, para quem não conhece, é o professor do seminário, não é, que tem funcionado aqui na nossa igreja. Aproveito até para convidar você que tem vontade de estudar teologia a procurá-lo. Ele postou um texto interessante a respeito de Atos 16:31, um texto muito conhecido que fala assim: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa.
E as pessoas às vezes pegam esse texto na caixinha de promessa, não tem aquela caixinha de promessa de quem não tem Bíblia ou quem é preguiçoso para ler a Bíblia? Que abre lá, pega um versículo e, existe aqui uma promessa para o dia de hoje, se preocupa com as promessas de Deus e não com as responsabilidades, né, que nós temos, enfim. Isso não é uma promessa geral para todo crente. E o texto dele é legal, que ele vai citando alguns exemplos, não é? E realmente, meus irmãos, às vezes a pessoa dentro de casa, ela aceita Jesus e aquilo vira guerra. E pai mata o filho, isso aconteceu muito e acontece até hoje em vários lugares do mundo. E a Bíblia diz que um será levado e o outro será deixado. Como é que é isso? Contexto. Quem disse isso? Para quem disse isso? Isso foi uma profecia específica. E qual é o contexto dessa profecia? Qual é o contexto dessa profecia? Paulo e Silas estão na prisão. E o que eles estão fazendo? Altas horas da madrugada, estão adorando a Deus. E quando começam a adorar, a presença de Deus vem. Uma epifania acontece, meus irmãos. Tudo estremece, eles são soltos da cadeia. O carcereiro quer se matar porque ele pensa que todo mundo fugiu. E Paulo vira e fala assim, olha, não faça isso, não faça uma loucura dessa, está todo mundo aqui. E prega o evangelho para ele. E aí fala assim, crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. E o que acontece logo depois? A casa dele é salva. Todo mundo crê. Eu fico imaginando a cena, porque um carcereiro é uma figura bruta, extremamente bruta. Ele precisa ser por força da função. E de repente ele está lá levando o prisioneiro para dentro de casa, lavando as feridas dos prisioneiros, servindo um jantar para eles. A família deve ter olhado assim, papai, o que aconteceu com o senhor? Eu criei em Jesus, meu filho, Jesus entrou no meu coração. Foi liberada uma palavra profética sobre a casa dele. E o contexto é, acabou de acontecer um grande culto de adoração, com 2 homens no escuro, lá debaixo daquelas catacumbas lá de... Catacumbas não, né? Que é de calabouços, misturando as palavras. É ruim do mesmo jeito. Daquela prisão ali horrorosa, adorou a Deus. Mas pastor, Paulo já liberava palavra profética para um lado e para o outro, é porque ele vivia adorando, meus irmãos, de um lado e para o outro. As duas coisas caminham juntas. Olha para o livro de Salmos, quantos salmos proféticos nós temos, eu fico encantado, meus irmãos. A pessoa começa a adorar a Deus, às vezes reclamando da vida. Quantos salmos lamentando da vida nós encontramos? E de repente a pessoa começa a adorar. E no meio da adoração, solta ali uma profecia para 800 anos no futuro. Que assim como aquela mulher, provavelmente nem fazia ideia que aquilo era uma profecia. Assim como a mulher que ungiu Jesus, muito provavelmente, essas pessoas não tinham noção do que eles estavam dizendo. Chorando diante de Deus sobre as suas dores, mas ao mesmo tempo adorando ao Senhor. Acontecia ali alinhamento profético. Irmãos, essa mensagem, ela não é simplesmente uma forma de você olhar e olha que coisa curiosa que eu nunca vi aqui no texto bíblico, tem um motivo muito sério. Porque como igreja nós precisamos de alinhamento profético. Como família, individualmente, vocês precisam de alinhamento profético. E como indivíduo, você precisa de alinhamento profético. Irmãos, eu fico muito revoltado quando eu começo a desconfiar que talvez eu esteja remando numa direção que o vento de Deus não está soprando. Eu não quero isso para a minha vida. E eu fico preocupado, seriamente, às vezes, em decisões específicas da minha família e coisas que a gente precisa resolver. Será que eu estou alinhado com aquilo que é o plano de Deus? Evidentemente, meus irmãos, que nós não vamos passar aqui a adorar a Deus para poder conseguir isso numa relação de troca, não é isso que eu estou propondo, mas eu quero clarear para os irmãos que quanto mais nós adorarmos juntos, quanto mais nós nos dedicarmos à adoração ao Senhor, não só à intercessão, mas à adoração, nós vamos ter a nossa vida cada vez mais alinhada.
Irmãos, uma igreja com muitos líderes, como é o caso da nossa, é muito comum. A pessoa sonha numa direção, a outra sonha na outra direção, o outro quer sonhar para o outro lado, e a gente fica aqui na liderança principal, igual uns malucos tentando conciliar tudo de todo lado para encaixar. Irmãos, se nós estivermos alinhados com a vontade de Deus, alinhados profeticamente, as coisas vão se encaixar. E sabe por quê? Porque estaremos alinhados profeticamente. Quando nós adoramos, nós trazemos uma parte do céu para a terra. Diante do trono de Deus, está ali dia e noite, noite e dia, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, dia e noite, noite e dia, adorando ao Senhor. Anjos, querubins, todo mundo ali cantando, santo, santo, santo é o Senhor, Deus poderoso. Irmãos, um dia a gente vai estar lá junto com eles. A gente foi feito para isso. Nós somos adoradores por excelência, meus irmãos. Mas enquanto nós não estamos lá, nós estamos aqui, nós trazemos uma parte dessa dimensão para cá, quando nós começamos a adorar a Ele. É como se a gente entrasse naquele ambiente, meus irmãos, é como se a gente entrasse, não. Nós temos acesso a esse ambiente. E diante desse local de adoração, o altar que nós colocamos diante de nós é o trono do Senhor. E deixa eu falar uma coisa para vocês sobre o trono do Senhor. De lá saem vozes, raios, relâmpagos, trovões. Ele está falando em todo o tempo, a toda a terra. E se nós nos colocamos nessa posição, aquilo que Ele está falando, aquilo que Ele está fazendo começa a nos mover. Nós nos movemos na direção de adoração e de repente nós começamos a ser movidos de maneira profética. É isso que nós precisamos fazer como igreja, meus irmãos. É isso que você precisa fazer como família. A sua família precisa ser um ambiente de adoração. As nossas casas estão muito cheias de distrações, de tantas coisas, de lazer, de entretenimento, de atividades seculares, de estudo, de trabalho, mas a adoração precisa ocupar um espaço privilegiado, meus irmãos. As nossas crianças precisam aprender desde cedo o que é, e você precisa orientar o seu coração, para além das expressões de adoração, aquilo que está por trás, é aquilo que Deus realmente está interessado, o coração quebrantado, buscando a presença dEle, o coração que o ama. Não admita para você adorar o Senhor, ou prestar um culto morno, onde você se expressa no piloto automático. Você entra e faz do jeito que você sempre fez. Você canta as músicas porque você já conhece. Mas aquilo que está por trás de você, a sua expressão de amor, a sua expressão de honra, a sua expressão de rendição, de entrega, a sua verdadeira adoração, onde está? Onde está? Nós estamos em propósito, estamos buscando a presença, estamos aprendendo sobre intercessão e adoração. Isso precisa ser transformado em prática. Você, meu irmão, minha irmã, que se incomodou com essa questão da intercessão, que você não tem sido intercessor, deixa eu te contar, existe um ministério de intercessão extremamente atuante nessa igreja. Hoje nós não tivemos a sala de oração das 8 da manhã e não vamos ter agora de depois do culto, por questão dos líderes desses momentos não estarem presentes, inclusive questão de saúde. Mas, meus irmãos, nós temos todos os dias um programa no YouTube chamado Velozes e Fervorosos, onde nós concordamos em intercessão a respeito de algumas coisas, como igreja, e nós adoramos juntos ao Senhor. Mas eu quero convidar você não só a entrar em unidade com relação a isso, com a sua igreja, mas você entrar num tempo diferente como família, na sua casa, tempo de adoração. Você já adorou como família? Sabe? Parar tudo assim, agora vamos adorar a Deus? Eu vivi algumas experiências fortes lá em casa com as minhas crianças, sabe? Área dançando para um lado, Aleph com as mãozinhas levantadas para o outro,
a gente dando uns glória dentro de casa, cantando. Que coisa maravilhosa. Daqui uns dias o leãozinho começa também, que ruja o leão. Eu quero convidar você a fazer algo diferente a partir de agora, nesse propósito, a partir de amanhã, segunda-feira. Adore, entre você em adoração, num estado que talvez você ainda não tenha experimentado. Sua casa precisa de alinhamento profético. Sua casa precisa caminhar na direção do agir de Deus e não contra Ele. O seu coração, os seus sonhos, os seus projetos precisam estar alinhados com aquilo que Deus está fazendo. Tem muita gente perdendo tempo longe daquilo que Deus está agindo. E nós não poderíamos encerrar esse culto de outra forma senão adorando. Fica de pé. Ministério de louvor, não precisa vir não. Eu vou tanger aqui. Eu vou começar a tanger e olha só. O pessoal vai reduzir a iluminação. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tenho tempinho. E o que nós vamos fazer? Você é livre para expressar a sua adoração nesse momento. Eu citei aqui no início várias formas de adoração. Alguém podia botar o gasofilácio de novo? Pode, Dutra, buscar para a gente. Quem quiser ofertar outra vez, é sua expressão de adoração, faça isso. Mas se você quiser dançar, tem um tanto de gente aqui que eu sei que são seres dançantes na verdadeira acepção da palavra. Vai dançar. Pastor, mas eu não sou do ministério de dança, não estou falando para você ministrar para a igreja, estou falando para você adorar. Você pode sair aí do meio dos bancos, ir para o corredor, para trás, para a galeria, para cá, só não cai lá de cima, por favor. Tá bom? Dança. Tem gente aqui que é do brado de júbilo e começa a adorar, aleluia, 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 aleluia. Tudo isso está na Bíblia. São expressões de adoração, você é livre nesse momento. Vamos colocar isso em prática. Vamos colocar tudo isso em prática. Tem gente que é do espontâneo, começa a cantar uma letra inventada. Agora, eu sou desses, meus irmãos. Ministério de louvor aqui, entre um estrofe e outro, eu emendo uma terceira estrofe que não existe ali do meu cantinho. E depois de um tempo, talvez, quem sabe, eu puxo ali alguma música conhecida e a gente finaliza esse momento, todo mundo, não mais na adoração individual, mas na coletiva, todo mundo junto, porque nós vamos ser alinhados coletivamente. Amém? Vamos começar aplaudindo ao Senhor, numa expressão de adoração. Meu coração aqui parece que já vai explodir. E a oferta para missões deu 148,50. Vamos mandar para o campo missionário. Aleluia! João Vitor, faz chegar um capotraste aqui para mim. Podem reduzir aí a iluminação, porque esse primeiro momento é de privacidade. É o momento do individual e depois a gente vai fazer o nosso coletivo. Podem começar.
Nos rendemos a Ti, Senhor. Senhor é digno. Senhor é o único merecedor da nossa adoração. Queremos estar diante do Teu trono nesse momento, meu Deus. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Lindo é o Senhor e muito digno de ser louvado, muito digno de ser adorado. Queremos o Senhor, meu Pai. Queremos o Senhor, meu Pai, mais que as Tuas bênçãos, meu Deus, mais que os Teus dons, mais que o Teu agir. Queremos o Senhor, meu Pai, a Tua companhia, a Tua presença, meu Deus. Aos Teus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no Teu rosto. Fui perdoado logo que Te vi, e todos os meus tesouros vou derramar diante de Ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés, Senhor, aos pés do meu amado. Adore Ele. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez declare. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não
eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia! Adore para além da canção, adore em essência. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Sua cruz me libertou, sua cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Tua cruz me libertou, tua cruz me libertou, tua cruz me libertou, tua cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia! Esses não são dias de adorar no piloto automático, de cantar por cantar. São dias de você realmente crescer em adoração. Eu desafio você a crescer. Aproveita as chances que Deus está te dando para crescer e cresça. Mexe na sua rotina, prioriza as coisas de Deus no seu dia e transforma a sua casa, transforma a atmosfera do seu lar numa atmosfera de adoração. Irmãos, isso é um comando pastoral sobre a igreja. Amém. Vamos juntos crescer em adoração, vamos juntos nos dedicar mais. Infelizmente o culto está acabando. Tomara chegar lá logo quarta-feira para a gente cantar mais. Tomara chegar domingo que vem a gente fazer a festa do batismo. Vamos estar juntos, vamos adorar para valer. Amém. Já dei os avisos tudo antes. Tem alguma cantina? Tem não? Pois é, gente. Então, vamos orar encerrando o nosso culto.
Exaltado seja o teu nome, meu Deus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, o Senhor é perfeito. Lindo é o Senhor. O Senhor é Deus grande. Toda a terra está cheia da tua glória, meu Pai. Nós olhamos admirados para a tua imensa grandeza, para a tua imensa bondade e misericórdia, para o teu infinito amor que vai além da nossa capacidade de entender. Exaltado seja, meu Pai, glorificado seja o teu nome. Não nos deixe sair da tua presença, meu Pai. Nós queremos estar onde o Senhor está. Não deixe o nosso coração se esfriar. Não deixe o nosso coração ficar crítico para as coisas que o Senhor é que está fazendo. Em nome de Jesus, nos conduz. Que sejam dias de mergulho na tua presença. Em nome de Jesus, meu Pai. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com seus